Vamos resolver o exercício 2.3.9, capítulo 2, seção 3, exercício 9. 40 pessoas estão viajando no mesmo ônibus. Dessas, 5 são irlandesas vestindo casacos azuis. 2 são irlandeses com casacos verdes. E 1 é irlandês com casaco preto. 7 são norueguesas com casacos marrons. 2 são noruegueses com casacos azuis. 6 são noruegueses com casacos pretos. 4 são homens alemães com casacos verdes. 3 são mulheres alemãs com casacos pretos. 5 são mulheres alemãs com casacos azuis. E 5 são homens alemães com casacos pretos. Se nós selecionarmos uma pessoa aleatoriamente desse ônibus, qual é a probabilidade de que a pessoa selecionada seja homem? E qual a probabilidade de estar vestindo um casaco verde? E estar vestindo um casaco marrom? De ser norueguês? De ser alemão? E de ser alemão e estar vestindo um casaco verde? Então, a dificuldade desse problema é simples, mas consiste na linguagem. Então, nós temos de perceber que quando ele diz 5 são irlandesas, ele está se referindo à mulher. E quando ele diz irlandeses, estamos falando de verde. Agora, quando chega em alemão, né? Alemães ou alemão, alemães no plural, em português não tem sexo. Então, só é essa dificuldade de você saber qual é o sexo ou não. Então, vamos lá, construir o nosso espaço amostral. Todo problema de probabilidade, principalmente inicialmente, começa com a construção do espaço amostral. Então, esse espaço amostral eu vou construí-lo assim. Esse espaço amostral, esse meu conjunto, ele será, para facilitar, eu vou fazer uma tabela. Ele será essa tabela. Meu espaço amostral será essa tabela, que vai conter o sexo, vai conter a naturalidade, ou seja, o país, a cor e o número de pessoas que estão ali. Então, nós vamos selecionar as pessoas assim. O número de pessoas que estão ali. N. Então, vamos lá. 40 pessoas estão viajando no mesmo ônibus. Dessas, 5, então eu vou botar o número 5, são irlandesas vestindo casacos azuis. Vamos considerar que são mulheres, né? Irlandesa, eu vou botar IRL para significar irlandesa. E a cor do casaco é azul. São 5, né? Então, essa primeira parte aqui a gente colocou. 2 são irlandeses. 2 são irlandeses, quer dizer que são homens, né? Com casaco irlandeses, com casacos verdes. Verde. Então, essa segunda parte aqui nós colocamos irlandeses com casacos verdes. Um é irlandês com casaco preto. É irlandês, então é homem. Então, um é irlandês com casaco preto. 7 são norueguesas, então são 7 mulheres, com casacos marrons. E são NOR, significa norueguesas. Vamos botar essa simbologia. 7 são norueguesas com casacos marrons. 2 são noruegueses, então são homens,
com casacos marrons. Com casacos, não, engano, com casacos azuis. Azul. A dificuldade é só essa, prestar atenção para não errar no que está se escrevendo, né? Não é nenhuma dificuldade de cálculo, com casacos azuis. Então aqui também são noruegueses, mas são homens. 6 são noruegueses, então são homens. 6 são noruegueses, são homens. Com casacos pretos, são noruegueses com casacos pretos. São noruegueses com casacos pretos. 4 são homens alemães. 4 são homens alemães. Vou botar alé, significando isso. Com casacos verdes. Com casacos verdes. 4 são homens alemães com casacos verdes. 3 são mulheres alemães com casacos pretos. Casacos pretos. 3 são mulheres alemãs com casacos pretos. 5 são mulheres alemãs. 5 são mulheres alemães com casacos azuis. 5 são mulheres alemães com casacos azuis. E 5 são homens alemães. São homens alemães com casacos pretos. 5 são homens alemães com casacos pretos. Nós vamos agora selecionar uma pessoa, só uma dessas aqui. Ele diz que existe 40, então essa soma aqui deve dar 40. Se não der, é porque alguma coisa a gente esqueceu. Não só olhar novamente. Então vamos lá, 5 com mais 2, 7. 7 com mais 1, 8. 8 com mais 7, 15. 15 com mais 2, 17. 17 com mais 6, 23. 23 com mais 4, 27. 27 com 3, 30. 30 com 5, 35, 40. Então aqui dá um total de 40, então tá tudo certinho. Então aqui nós vamos escolher uma pessoa ao acaso. Aí ele pergunta: se nós selecionarmos uma pessoa aleatoriamente desse ônibus, qual é a probabilidade de que a pessoa selecionada seja homem? Então eu vou criar um evento A que diz a pessoa é homem. A pessoa é homem. O que nós precisamos agora é saber quantos elementos tem que são homens. Então, o número de elementos de A é igual. Só é contar quantas são homens. Então, vamos lá. Onde tiver H é porque é homens. 2, 3, 5, 11, 15, 16. O número de elementos aqui dentro são 16. Então, a probabilidade de A é igual ao número de elementos de A dividido pelo número de elementos de S. S são 40, é o nosso espaço amostral. Isso aqui é um conjunto com 40 elementos. Então, isso implica que a probabilidade de A é igual a 16 sobre 40.
Então, a primeira pergunta foi respondida. A probabilidade que a primeira pessoa seja homem. E qual é a... Vou passar um traço aqui. Qual e qual a probabilidade de estar vestindo um casaco verde? Então, eu vou criar um conjunto V que diz casaco verde. Então, nós vamos aqui ver quantos elementos existem nesse espaço amostral que tem casaco verde. Então, verde nós temos 2, com mais 4, 6. Então, temos 6. Então, a probabilidade de B será igual ao número de elementos de B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. A probabilidade de B será igual a 6 sobre 40. E assim nós respondemos agora a segunda pergunta. E qual a probabilidade de estar vestindo um casaco verde? Outra pergunta. E está vestindo um casaco marrom? Então eu vou criar um conjunto C que diz casaco marrom. Quantas pessoas estão vestindo o casaco marrom? O número de elementos de C seria quantos? Vamos ver. Marrom, esses 7, só 7, né? Só existe 7 pessoas que estão vestindo um casaco marrom. Então, a probabilidade de C seria o número de elementos de C dividido pelo número de elementos do espaço amostral. A probabilidade de C seria igual a 7 dividido por 40. Então, respondemos aqui a terceira pergunta. Está vestindo um casaco marrom? Parando aqui. Qual a probabilidade da pessoa ser um norueguês? Então, a probabilidade da pessoa ser um norueguês, vamos escrever aqui esse evento. Vou fechar aqui para a gente ficar com espaço, certo? Então, vamos escrever aqui. Já escreveu a letra C, vamos escrever a letra D. Pessoa é norueguês. A pessoa é norueguês. Veja bem, aqui surge aquela dúvida simples. Esse norueguês que ele está falando é os homens, né? Geralmente em português nós, quando falamos no geral, falamos no masculino, né? Ele é norueguês, envolvendo homem e mulher. Mas aqui nós vamos considerar de ele ser norueguês homem, certo? Então nós precisamos ver quantos elementos tem ND. O número de elementos de D, se for norueguês homem, vai ser 2, 8. Não é isso mesmo? Ó, esses dois homens. 8. Então, isso aqui seria 8. Então, a probabilidade de D é igual ao número de elementos de D dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, a probabilidade de D seria igual a 8 dividido por 40. Então, essa pergunta aqui também já foi respondida. De ser alemão, vamos botar um conjunto E. Pessoa alemão. Alemão. A pessoa é alemã. Então, quantos elementos tem que favorecem a pessoa ser alemão? Vamos pensar novamente que ele está pedindo masculino, certo?
de ser alemão. É essa pergunta aqui, ó. De ser alemão. Então, quantos alemães existem que são homens? 5 mais 4, 9. 9. Então, a probabilidade de a pessoa ser alemão é igual ao número de elementos de E dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, a probabilidade de a pessoa ser alemã é igual a 9 dividido por 40. Alemão. De ser alemão foi respondido aqui. E a última pergunta, nós vamos dar um espaçozinho aqui, é de ser alemão e estar vestindo um casaco verde. Então, vamos escrever aqui um conjunto F. Alemão, casaco verde, né? Alemão de casaco verde. Então, quantos elementos dentro do espaço amostral favorecem ser alemão de casaco verde? Só existem esses 4 homens aqui, ó, que são alemães e que estão com casaco verde. Então, nós temos que esse número é 4. Portanto, a probabilidade de F é igual ao número de elementos de F dividido pelo número de elementos de S. Então, a probabilidade de F é igual a 4 dividido por 40. Dividido por 40. E assim nós finalizamos a questão 2.3.9. Nesse canal, nós nos propomos a resolver todos os problemas deste livro aqui. Introdução à Teoria da Probabilidade, Inferência e Estatística, traduzindo. Esse é o famoso livro de Larson. Então, nós vamos resolver todos os problemas desse livro. Esse livro você só encontra ele em inglês. Você pode fazer o pedido pela internet e ele custa algo em torno de R$ 2.800. Para minha facilidade, eu junto com minha esposa traduzi esse livro e ele está aqui. Introdução à Teoria da Probabilidade e Inferência Estatística. Eu acompanhei exatamente os mesmos passos que o autor Larson fez. Mesmo espaçamento, mesmos capítulos, mesmas seções, né? Então, se alguém se interessar, vai encontrar o meu contato na descrição do vídeo, tem lá o e-mail. Então, muito obrigado pela atenção.